Hoje nós vamos fazer correção das atividades do livro de gramática. Então, hoje é dia de ter toda aquela concentração. Sentar, pegar o livro, colocar numa mesa, num lugar calmo da casa, pegar o lápis, a borracha e prestar bastante atenção na correção das questões. Por quê, tia? Porque nós podemos tirar as dúvidas, compreender melhor aquelas questões que a gente não entendeu, tá certo? E qualquer coisa, se ainda restar alguma dúvida, a tia está disponível, né, para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então vamos à correção das atividades da página 74 a 87 do livro de gramática. Primeira coisa, quando vai fazer correção, colocar o que na primeira página? Corrigido e o dia da correção, tá bom? Coloquem aí o corrigido e o dia da correção. Vamos lá. Na questão número 4 da página 75, com relação ao uso do dicionário, ainda do uso do dicionário número 1, temos assim: por que as palavras estão organizadas em ordem alfabética no dicionário? Para facilitar a consulta e a localização delas, para facilitar a localização das perguntas. Por isso que elas estão, né, organizadas em ordem alfabética. Essa daí eu acredito que todo mundo tenha acertado. Depois nós temos assim: assinale o que for organizado em ordem alfabética. Lista telefônica, enciclopédia, prateleira de farmácia, todos estão organizados em ordem alfabética. Prateleira do supermercado, não. Supermercado já é por tipo de produto. Agenda de contato no celular é por ordem alfabética, isso aí eu acredito que todo mundo acertou. Caderneta de chamada dos professores também é por ordem alfabética. Lista de aprovados em concursos também é por ordem alfabética. E nome de revistas em bancas, não é por ordem alfabética. Então, a maioria aí a gente marca o xizinho. Depois tem assim: faça o que se pede. Volte à página 75 e circule as palavras destacadas no alto da página do dicionário. Circule-as também dentro da página. Com que objetivo elas estão destacadas? O que elas indicam? Lembram daquelas primeiras palavrinhas lá em cima? Te explicou que são o quê? Palavras guias. Por que elas estão destacadas? Para nos orientar na consulta, porque ela indica a primeira e a última palavra na página do dicionário. Quem colocou só aquilo que tem dentro do fique de olho lá das palavras guias também está corretíssimo, porque elas servem para nos orientar na busca. Ali está a primeira e a última palavra que tem naquela página. Então, todas as outras que tem na página estão entre aquelas duas palavras guias. Então, muito bem para quem acertou. Ainda na página 76 nós temos fã número 1. Tem essa menina aí toda bonita e diz assim: basta ouvir o nome dele para o seu coração bater mais forte, dá vontade de gritar. Esses são os primeiros sinais que indicam que você é muito fã de alguém. E é saudável, afinal, é legal ter um ídolo, alguém que admiramos e até em quem nos espelhamos para seguir seus passos um dia, seja atleta, cantor ou astro de TV. No entanto, é importante lembrar que essa é uma pessoa comum, que um dia alcançou sucesso, mas que tem uma vida pessoal que deve ser respeitada, diz a psicóloga clínica Mariana Schaussmann, especialista em adolescentes pela Unicamp. Você é fã na medida certa? Então, todo mundo, né, é fã de alguém, de alguma pessoa, mas lembrar sempre que, principalmente as pessoas famosas, elas são pessoas comuns, né, que devemos respeitar, que elas têm uma vida pessoal. Então, esse aí foi o texto. Verifique inicialmente a primeira letra, né? Então, aí ele quer que essas palavras que foram retiradas do texto, nome, coração, gritar, saudável e vida, sejam colocadas em ordem alfabética, do jeito que a tia explicou lá quando ela explicou o conteúdo. Então, já estão aqui em ordem alfabética. Ficou coração, gritar, nome, saudável e vida. Corrijam aí direitinho, vejam se vocês acertaram direitinho, tá certo? Olhem as letrinhas, se não tem letrinha, né, que você esqueceu, para escrever bem bonito. Na letra B, se a primeira letra for igual, verifique a segunda letra, do jeito que a tia explicou lá no slide que ela fez. Se a primeira letra for igual, eu já vou olhar a segunda letra. E se a segunda letra também for igual, sexto ano, a gente faz o quê? Vai para a terceira e assim por diante, até encontrar a ordem alfabética direitinho. Então, nós temos aqui as duas primeiras letras, né, dessas palavras, que desse lado aqui não estão em ordem alfabética.
Depois a gente colocou as duas primeiras letras em ordem alfabética, S-A, S-E, S-I, S-O e S-U. Ordem alfabética que o S é o mesmo para todos, mas depois as vogais mudam, as que vêm depois. E aí colocamos aqui as palavras em ordem alfabética. Ficou o quê? Acompanhem comigo. Saudável, seguir, sinais, sonho e sucesso. Muito bem. Depois nós temos, né, na página 77 ainda o terceiro quadro. Vamos lá, olhar direitinho, não vamos ter preguiça, vamos ficar corajosos, sentar bonito e prestar atenção na correção, tá bom? Porque senão, se não corrigir, vai ficar errado, tá bom? Vamos prestar atenção. Se a segunda letra também for igual, verifique a terceira letra. Vamos ver se vocês estão conseguindo acertar. Primeiro, as três letras do jeito que elas estão, sem ordem alfabética. Depois, colocou-se as três letras em ordem alfabética. Ficou bag, bal, ban, base, bate. Acompanhe aí direitinho, veja se ficou certo. E aí, colocou-se as palavras em ordem alfabética, que eu acredito que você não tem mais trabalho com isso, né? Ficou bagagem, baleia, bandeira, basta e batida. Certo? Ficou assim a ordem alfabética. Próximo. Na página 78, nós temos aqui o fique de olho novamente. No dicionário, os verbos estão escritos no infinitivo. O que é o infinitivo, sexto ano? Terminados em vogal mais R. Então, eu não vou encontrar o verbo, provavelmente, do jeito que eu estiver procurando. Eu não vou encontrar o verbo caminhando. Eu vou encontrar o verbo quê? Caminhar, no infinitivo, com vogal mais R. Então, vamos lá. Escreva como os verbos retirados do texto são encontrados no dicionário. Indicam, vem do verbo indicar. Admiramos, vem do verbo admirar. Alcançou, vem do verbo alcançar, com C cedilha e R no final. É, vem do verbo ser. Espelhamos, vem do verbo espelhar. E tem, é do verbo ter. Certinho? Agora, a terceira questão da página 78 diz assim. Observe a página de dicionário reproduzida nesta lição e faça o que se pede. Dê o significado da palavra escafeder-se. Escapar depressa de algum lugar, safar-se ou sumir. Era só copiar lá daquela página do dicionário. Entre quais palavras guias fica escafeder-se? Entre esbranquiçado e escalpelar. Do jeito que está lá na página do dicionário do livro de vocês. Não tem dificuldade nessa questão. Vamos para a próxima. Escreva como as palavras abaixo aparecem no dicionário. Daí, vocês tinham que ir fazer a busca no dicionário. Não tinha outra alternativa. E eu espero que vocês tenham ido, né, em busca dessas palavras no dicionário, que é o que a tia mais pediu. Legais, a gente não encontra no plural, a gente encontra legal. Cantoras, a gente encontra cantor, porque a tia disse que as palavras que têm a forma no masculino, no gênero masculino, elas vêm no gênero masculino. Ônibus é ônibus. Ônibus é um substantivo que não tem variação. Milhões vem milhão no singular. Irmãs vem irmão no singular e no masculino. A gente encontra as palavras no masculino, conforme a tia falou. Vezes, vez. Galã, galã, porque é a mesma palavra. E amando, a gente encontra o verbo amar no infinitivo. Então, deixa eu te aproximar aqui, olhem aí direitinho, arrumem a questão. Muito bem. Página 79, sexta questão. Assinale entre quais palavras guias estariam as palavras destacadas abaixo. Superior. Olha aqui, nós vamos vendo aqui o S, o U, P, o E e o R. Então, está entre superentender e suplício. Você olha sempre pelas primeiras letras das palavras. Limite, limite, L-I-M. L-I-M está entre limão e linguado. Anotem aí. Vamos à correção, continuando a correção das atividades sobre número do substantivo. Fizemos a correção sobre o uso do dicionário, agora sobre número do substantivo. Relembrando que, quanto ao número, o substantivo é o quê? Masculino ou feminino? É sexto ano. Quanto ao número, não, tia Jo. Quanto ao número, o substantivo é singular ou plural. Quanto ao número, é só pensar na quantidade, número, quantidade, singular ou plural. Masculino e feminino é o substantivo quanto ao gênero. Tá certo? Eu espero que vocês não tenham mais dúvidas a esse respeito.
Então, agora nós vamos corrigir da página 81 a 87. Não estava difícil, tenho certeza que deu para fazer bem direitinho. Vamos lá. Primeira questão, nós vamos ver o plural de protocolo, protocolos, emprego, empregos, crise, crises, carta, cartas, ano, anos. Então, o que a gente vê aqui no plural dessa primeira questão da página 81? Que todo o plural aqui é feito com aquela regra principal do plural. Do singular para o plural, é só acrescentar a letra S. Essa é a regra principal de passar uma palavra do singular para o plural. Mas todas as palavras funcionam com essa mesma regra? Não, por isso que a gente tem aquela tabela lá grande que a tia explicou das outras regras. Mas nessa primeira questão, é só acrescentar o S em todas as palavras que você já consegue a formação do plural, certinho? Então vamos lá, vamos à segunda questão. E aí nós temos a tabela que a tia Jo explicou. Agora, como já está tudo explicado, né? Nós vamos só formar o plural. Quando tiver dúvida de como formar o plural, vem nessa tabela novamente. De jornal, troca-se o AL por AIS, fica jornais. Pincel, pincel é oxítona, porque a sílaba tônica mais forte é a última, pincel. Então fica pincéis no plural com acento no E. E no singular, pincel com EL. Plural de móvel, que é uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima, fica móveis. De canil, fica canis. Por quê? Porque canil é oxítona, então o plural tira-se o IL e fica IS. E de fósseis, como é que fica o singular? Fica fóssil, com IL. Dois S, acento no O, não esqueçam. De lençol, plural de ol, palavras terminadas em ol, fica óis. Então, lençóis com acento no O. Não esqueçam de acentuar. De pauíso, plural, o singular fica paú. Tia, eu não sei o que quer dizer essa palavra. Busca onde o significado? Dicionário. Muito bem. De armazém, armazéns. E de hífen, hífens, terminados em M e N, troca-se por NS. De mão, fica mãos. De reações, o plural, fica reação, o singular. E de pão, que a tia até colocou no quiz, lembram? Fica pães. Então, tá aí o início da tabela, respondido. Vamos ao finalzinho da tabela. Quando terminar em R e Z, acrescenta-se ES. De flor fica flores, e de flores fica flor, e de giz fica gizes. De mês, meses. Por quê? Porque mês é um monossílabo tônico, só tem uma sílaba e essa sílaba é forte. Lembra que a tia Jo explicou a tonicidade das palavras? Mês é um monossílabo tônico, porque só tem uma sílaba e é forte, então fica meses e perde o acento. Meses no plural não tem acento, preste atenção. Freguês fica fregueses e também perde o acento. O pires não varia, porque ela é uma paroxítona terminada em S. Ônibus fica o ônibus ou os ônibus também não varia, porque ela é uma proparoxítona terminada em S. E pirex fica também os pirex não varia, porque terminada em X não tem singular ou plural. Isso é a mesma palavra, tanto para o singular quanto para o plural, certo? Próximo. Nós temos aqui, né, uma propaganda, lâmpada usada no lugar errado é um perigo, então alerta para todos nós. Então tem assim, lâmpada usada no lugar errado é um perigo e lâmpadas usadas no lugar errado são um perigo. Classifique o substantivo lâmpada nas duas frases, indicando a flexão de gênero e número. Então, você vai dizer se está gênero, se está no masculino ou no feminino, número, se está no singular ou no plural. Vejamos, lâmpada, né? A primeira lâmpada é um substantivo comum. Lembra que a gente estudou substantivo comum? Muito bem, porque toda lâmpada é chamada de lâmpada, certo? É simples, porque é formada por apenas uma palavra. É primitivo, porque não tem nenhuma palavra que venha antes de lâmpada que dê origem à lâmpada. Está no feminino e no singular. Então, pode colocar, tia, eu só coloquei contar o gênero e o número. Não tem problema. Você só colocou feminino e singular, tem problema nenhum.
Mas aqui está uma resposta mais completa, né? Que fala do substantivo como um todo. Lâmpadas é o substantivo comum, porque toda lâmpada é chamada de lâmpada. Simples, porque é formado por uma palavra apenas. Primitivo, porque não tem nenhuma palavra antes de lâmpada. E feminino plural. Tá aí o gênero e o número, tá? Quem botou só o gênero e o número também não tem problema aqui, porque tá uma resposta mais completa. O que diferencia esses dois substantivos é a flexão de número. O gênero é igualzinho. O que é que diferencia eles dois? A flexão por número. Um está no singular e a outra está no plural. Qual é a diferença no emprego dos substantivos lâmpada e lâmpadas? Vamos ler aqui com a tia. Na primeira frase, a palavra lâmpada está no singular porque se refere a apenas um elemento. E na segunda está no plural porque fala de vários elementos. Facinho, né, gente? Penso que é uma resposta mais difícil, mas é super fácil. Página 83, né? Colocou o corrigido lá na 81? Eu espero que sim. Então, nós temos aí o plural desses substantivos. Aqui já não acrescenta mais só o S. Tem vários outros. Então, jornais, anéis, passa a ser acentuado. Répteis, vejam aí. Projéteis, continua com o acento. Gravidez fica gravidezes. É esquisito, né? Mas é assim o plural, é a regra. Terminado em Z, acrescenta S. Barril fica barris. Caracol fica caracóis. Degrau fica degraus. Chapéu fica chapéus. Troféu fica troféus. Raiz fica raízes. Colar fica colares. Dólar fica dólares, terminado em R, acrescenta S e o acento continua. Hambúrguer, hambúrgueres, hambúrgueres. Nós fica nozes. Cartaz, cartazes, continua com Z, cartazes. Freguês, fregueses, perde o acento. Gás, gases, perde o acento. Atlas fica da mesma forma, não varia. Atlas também. Oásis também não varia, fica oásis do mesmo jeito. Nariz fica narizes. Tênis, tênis não varia. Vírus, vírus, eita, bichinho danado, né? Vírus, mas também não varia, fica do mesmo jeito. Álbum fica álbuns. Armazém fica armazéns. Nuvem fica nuvens. Coração, corações. Cidadão fica cidadãos. Benção fica bênçãos. Xerox também não varia, fica xerox. Ônix também não varia. E juiz vai para o plural com juízes. Terminado em Z, acrescentar é S. Então, essa aí foi a página 84. Deu para ver direitinho? Muito bem. Próxima. Essa próxima aí é colocar no plural e você pronunciar a palavra. Aí ela dá a dica aqui para a gente ler em voz alta. No singular, lê-se O, né? E no plural, desse lado, lê-se O. O caroço, os caroços, o olho, os olhos, o tijolo, os tijolos, o esforço, os esforços, o fogo, os fogos. E aqui no plural lê-se com O aberto, a boca fica mais aberta. O porco, os porcos, o miolo, os miolos, o corvo, os corvos, o porto, os portos, o osso, os ossos. Então, coloca no plural e pronuncia a palavra direitinho. Aí nós temos o segundo, o adorno, os adornos, o bolso, os bolsos, o moço, os moços, o almoço, os almoços, o polvo, os polvos, o bolo, os bolos, o globo, os globos e o rolo, os rolos. Certinho? No plural também se lê com O. Passe para o plural e leia em voz alta. Meus patins. Se você gosta de deslizar no gelo ou em qualquer tipo de piso apropriado, convém explicar que você é hábil no uso dos patins e nunca do patins. Cada calçado é um patim, os dois juntos são os patins. Por isso, meus patins, uns patins, patins novos, um par de patins, sempre no plural. Tá certo? Então é uma dica interessante, uma curiosidade, porque não tenho só um patins, eu tenho um par. Então eu chamo os patins. Agora vamos marcar VOF.
Patins é um substantivo singular? Não, é um substantivo que já está no plural. Falso. Patins é um substantivo plural? Verdadeiro. Deve-se usar o singular meu patins? Falso. Deve-se empregar o plural meus patins? Verdadeiro. Então, as respostas todas estavam aí no texto. Página 85. Sexta questão ainda na 85. Fique de olho. Alguns substantivos são empregados apenas no plural. Nesse caso, os artigos numerais e pronomes que os acompanham também devem ir para o plural, porque o artigo, numeral e pronome, eles acompanham o substantivo, concordam em gênero e número. Assim, recebam meus parabéns, sempre no plural. Então, nós temos letra A, os pêsames, B, os arredores, C, as cócegas, D, os óculos, E, as condolências, as olheiras, os afazeres e os parabéns. Todos esses substantivos são usados apenas no plural. Não existe um singular para eles. Eles só têm uma forma que é no plural. Faça a correspondência, se necessário, consulte o dicionário. Então, lembra daquela regra lá que a tia falou no Fique de Olho? Que a palavra no singular, ela significa uma coisa e no plural ela tem outro significado. Então, chegamos aqui naquela questão que a tia chamou a atenção no dia da explicação do conteúdo. Letra A, bem, e letra B, bens. Cada um quer dizer uma coisa, apesar de parecer a mesma palavra. Então, bem é uma virtude, uma felicidade. E bens é o quê? Propriedades e posses. C, costa, e D, costas. Um no singular, outro no plural. Muda o significado. Costa quer dizer litoral e costas quer dizer dorso, né? A parte aqui. E, vencimento, e F, vencimentos. E, vencimento no singular significa fim da vigência de um contrato, chegou ao vencimento, né, ao prazo máximo. E vencimentos, letra F, quer dizer salário. O vencimento é o salário que a pessoa recebe. Os vencimentos é o salário que a pessoa recebe. Todo dia 10 recebe um vencimento, por isso são chamados vencimentos. G, cobre. IH, cobres. G, cobre no singular quer dizer o metal, aquele metal chamado cobre. E H, no plural, significa dinheiro. Então, aqui a perguntinha no final. O que você observou no emprego desses substantivos no singular e no plural? Você poderia colocar do jeito que está lá no Fique de Olho, ou poderia dizer que eles mudam de significado de acordo com a flexão de número. Muda de significado no singular um significado e no plural é outro, certo? Oitava questão. O pescador. Os sonhos do pescador são feitos de espuma de sal, de muitos milhares de peixes com feixes de girassol. Porque os sonhos do pescador são feitos de espuma e sal? O que essas palavras representam no poema? Então vamos pensar, né? Porque a vida do pescador é no mar, e o mar remete à água salgada, a sal e à espuma das ondas, certo? Então a gente basta botar a cabeça para pensar um pouquinho que a gente já descobre. Por que a vida do pescador é feita de espuma e sal? Será porque a vida dele é cheia de espuma aqui dentro de casa? Não, porque quando ele está no mar, né? No mar tem sal, porque é salgado, e as espumas das ondas, certo? Com que, na realidade, ele sonha em pescar muitos peixes, né? E tem uma boa pescaria todos os dias que ele sai, naquela vida difícil de sair, de acordar cedo, de passar a noite em alto mar. Ele pensa em ter uma boa pescaria. No poema, há 3 substantivos que não fazem o plural apenas com o acréscimo de S. Quais são eles? Pescador, sal e girassol. Quem colocou essas 3 está correto. Por que, tia? Porque pescador faz o plural, não é colocando só S. É acrescentando S, fica pescadores. Sal fica sais e girassol fica girassóis. Então, tá aí a página 86. Na página 87, a gente pega os substantivos retirados do texto e completa aqui o quadro. Nesse primeiro quadro, eles estão no singular e no segundo, eles estão no plural. E aí a gente vai ver a regrinha de cada um. Acrescenta-se apenas o S no plural. Espuma, o substantivo espuma, você retira bem aqui do quadro, ó, dos exemplos, e coloca aqui. Espuma fica espumas, basta acrescentar o S. Acrescenta-se ES
pescador, porque fica pescadores. Troca-se a L por IS, sal, que fica sais. Você não vai pesquisar outras palavras, você vai retirar desse quadro aqui. E troca-se o L por OS, girassol, que fica girassóis. Muito bem, gente. Então vamos lá, próxima questão, número 9. Você sabe qual é a única palavra da língua portuguesa que faz o plural com um S no meio dela? Vocês pesquisaram? É a palavra qualquer, que fica quaisquer, viu? O S fica aqui no meio, o plural. Parabéns para quem acertou, para quem pesquisou. Aí aqui nós vamos dar o plural, né, nessa cruzadinha. Pregos, de prego fica pregos, de gravata fica gravatas, de flauta fica flautas, de blusa fica blusas, de livro fica livros, cobra fica cobras, de cofre fica cofres e de pastel fica pastéis, tá bom? Eu acredito que não teve dúvida para formar esse plural. Cuidado apenas com o plural quando perde o acento e quando ganha o acento, que é aqui no caso pastel, que fica pastéis acentuado. Não existe pastéis, existe pastéis. Então, valeu pela correção. Mais uma vez, obrigado por terem prestado atenção, né? Vamos ter muita consciência nessa hora. Procurar concentrar, procurar acordar direitinho, tomar aquele banho, aquele café da manhã reforçado e assistir a aula tranquilamente, tá certo? Eu conto com vocês a cada aula, né? A cada dia. Nós precisamos contar com o compromisso de vocês, tá bom? Então, tô aqui torcendo, né, para que a gente volte logo, tudo isso acabe. Valeu, meus alunos, vocês são demais, saudades, um beijo bem gostoso na bochecha de cada um, tá? Até a próxima!